Na primavera de 1980, 6 indivíduos armados marcharam para a embaixada iraniana em South Kensington, Londres, Inglaterra, onde fizeram 26 pessoas reféns, incluindo visitantes, funcionários e até mesmo um policial. Ao longo de 5 dias, o grupo de atiradores fez várias exigências, mas o progresso foi lento e os oficiais britânicos estavam mais interessados em negociar o retorno seguro dos reféns. No 6º dia, após a morte de um refém, o Special Air Service invadiu o local, matando todos os atiradores, exceto um. O cerco colocou o Special Air Service em evidência, fortaleceu o governo do Reino Unido e impulsionou as carreiras de vários jornalistas que foram pegos no fogo cruzado. Esta é a história do cerco à embaixada iraniana em Londres. Bem-vindo às guerras do mundo. Os 6 homens que planejaram e executaram o cerco à embaixada iraniana eram todos membros da Frente Revolucionária Democrática para a Libertação de Arabistão, um grupo militante liderado pelo nacionalista árabe Owen Ali Mohammed. O objetivo da Democrática Revolucionária da Frente de Libertação de Ahvaz, que operou entre 1979 e 1980, era obter independência para a província de Khuzestan, no Irã, uma área rica em petróleo, que fornecia ao país grande parte de sua riqueza. O grupo surgiu após a Revolução Iraniana de 1979, que resultou na derrubada da monarquia do país, com apoio do Iraque, então liderado por Saddam Hussein. De acordo com o líder da Democrática Revolucionária da Frente de Libertação de Ahvaz, Owen Ali Mohammed, o ataque à embaixada foi motivado pela supressão de sua identidade pelos detentores do poder no Irã, os Shahs. Em uma gravação ouvida pela British Broadcasting Corporation, um dos homens envolvidos afirmou que se juntou à revolução na esperança de que a nova liderança, cito, lhes desse a liberdade que havia sido roubada pelo Shah e seu pai, fim de citação. No entanto, ele percebeu que, uma vez no poder, os novos líderes esqueceram todas as suas promessas ao povo. A trama foi inspirada por um evento similar em Teherã, onde funcionários e visitantes foram feitos reféns na Embaixada dos Estados Unidos da América. Aoun Ali Mohammed tinha apenas 27 anos durante o cerco à embaixada iraniana. Ele era politicamente ativo desde a universidade e afirmava ter cicatrizes de quando foi preso e torturado pela Serviço de Inteligência e Segurança Nacional, a polícia secreta do Shah. Os outros homens envolvidos no assalto foram Shakir Abdullah Hadil, o segundo em comando de Mohammed, e 4 atiradores, Maki Hanun, Demir Mohammed Hussein, Shakir Sultan Said, Fauzi Badawi Nejad, que tinha apenas 22 anos e foi o único que sobreviveu ao complô. Mohammed chegou em Londres em 31 de março de 1980, acompanhado por 3 homens, usando um passaporte iraquiano. A primeira tarefa deles foi encontrar um local para se hospedar enquanto planejavam o assalto. Então alugaram um apartamento em Earl's Court, oeste de Londres. Nos próximos dias, até 12 homens visitaram a casa, entrando e saindo a todas as horas do dia. Em 30 de abril, o grupo avisou o senhorio que passariam uma semana fora, visitando Bristol, e ao voltar, partiriam para o Iraque, não necessitando mais do apartamento. A última vez que estiveram na casa em Earl's Court foi naquela manhã. Eles saíram às 9h30 da manhã e posteriormente foram se armar com pistolas, granadas e metralhadoras com munição. Não se sabe ao certo a origem das armas, mas acredita-se que as armas de fogo soviéticas foram contrabandeadas por uma bolsa diplomática iraquiana. Um estudo acadêmico de 2014 concluiu que os responsáveis pelo cerco à embaixada foram recrutados e treinados pelo Iraque, que apoiava movimentos separatistas na preparação para a guerra Irã-Iraque. O grupo de 6 chegou à embaixada iraniana antes das 11h30. Às 11h30, os 6 atiradores invadiram a embaixada na Princes Gate, em South Kensington. Um único policial, Trevor Locke, que estava de serviço e guardava a embaixada,
Estava carregando um revólver, mas foi rapidamente dominado antes que pudesse sacar a arma. A revista feita no policial por um dos atiradores não revelou nada notável. O revólver não foi encontrado. Depois, recusou-se a comer, beber ou tirar o casaco, temendo que os homens vissem a arma. Ele disse a eles que preferia manter o casaco para preservar sua imagem como policial. Durante o cerco à embaixada, 26 pessoas foram feitas reféns, sendo que apenas 3 não foram capturadas. Aqueles que conseguiram escapar o fizeram ou escalando uma janela no térreo ou atravessando uma grade no primeiro andar para a embaixada etíope vizinha. Os capturados eram em sua maioria iranianos e funcionários britânicos da embaixada. Mas também havia vários jornalistas presentes, incluindo Mustafa Karkuti, um sírio que residia em Londres desde 1970. Karkuti estava se preparando para entrevistar o adido cultural quando o atirador entrou no prédio. Também estava presente o jornalista Mohammad Rashid Faruqi, que estava lá para entrevistar outro oficial iraniano, e Sim Harris e Chris Kramer, ambos funcionários da British Broadcasting Corporation, que estavam tentando obter vistos para visitar o Irã após a Revolução. A polícia britânica chegou ao local pouco depois de terem recebido relatos de tiros e 10 minutos depois foram acompanhados por membros do Grupo de Proteção Diplomática da Polícia Metropolitana, conhecido como Grupo de Proteção Diplomática. Este é o mesmo grupo para o qual o PC Trevor Locke trabalhava. Inicialmente, a polícia foi cercar o prédio, mas rapidamente se dispersou quando um dos sequestradores apareceu na janela e ameaçou abrir fogo. Cerca de meia hora depois, o comissário assistente adjunto John Dello chegou ao local. Como oficial sênior, ele assumiu o comando da operação, estabelecendo uma base policial em uma escola de educação infantil adiante na estrada. O comando de armas de fogo especializado e oficiais de vigilância especializados foram convocados para auxiliar. Enquanto isso, o inspetor-chefe Max Vernon chegou para liderar as negociações com os reféns, auxiliado por um psiquiatra e outro negociador. Vernon havia sido creditado anteriormente por negociar com sucesso durante o cerco de Balcombe Street em 1975, no qual o exército republicano irlandês passou 6 dias mantendo um casal de meia-idade como reféns em um impasse com a polícia metropolitana. Eventualmente, a polícia deu aos atiradores um telefone de campo para comunicarem suas exigências. Às 15h15, Owen Muhammad fez a primeira exigência do grupo. Eles queriam a libertação de 91 árabes presos em Khuzestan. O grupo também exigiu a libertação dos prisioneiros até o meio-dia do dia seguinte, estabelecendo um prazo curto. Eles ameaçaram explodir a embaixada e matar todos os 26 reféns e a si mesmos, caso suas exigências não fossem atendidas. Logo, os jornalistas chegaram para reportar o caso enquanto manifestantes iranianos também apareceram, permanecendo perto da embaixada durante o incidente, por vezes confrontando a polícia. Para manter o controle da situação, o Comitê de Emergência do governo britânico, conhecido como Cabinet Office Briefing Rooms, reuniu-se para discutir a situação. Na ausência da primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, o secretário do Interior, William Whitelaw, presidiu a reunião, que contou com a participação de conselheiros especialistas e ministros do governo. Apesar de notificado, o governo iraniano acusou Estados Unidos da América e Reino Unido de apoiarem o cerco, alegando que era uma retaliação pelo cerco na embaixada americana em Teherã. No mesmo dia, às 16h30, o atirador libertou a refém Frida Mozaffarian. Segundo relatos, ela estava doente desde o início do ataque. Mohammed solicitou um médico para tratá-la na embaixada, mas a polícia se recusou. Mohammed foi enganado pelos outros reféns que disseram que Frida estava grávida, e ela foi libertada à medida que sua doença piorava. No dia seguinte, 1º de maio, 2 equipes do Special Air Services, ou Special Air Service, chegaram a Londres vindas de Hereford. Antes do cerco de maio de 1980, as atividades do Special Air Service eram muito desconhecidas para os civis,
parecendo mais uma unidade mítica e indefinida do exército. O Special Air Service foi criado na Segunda Guerra Mundial para conduzir campanhas não convencionais, diferente das tropas regulares. Após o massacre de Munique de 1972, outros governos europeus criaram unidades militares semelhantes, como o Grenzschutzgruppe 9 alemão e o Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale francês. Após este massacre, o governo do Reino Unido criou uma unidade separada dentro do Special Air Service, a Guerra Contra-Revolucionária, encarregada de operações antiterrorismo e antissequestro. O Special Air Service estava preparado para lidar com o cerco à embaixada iraniana. Eles tinham gás lacrimogênio, granadas de efeito moral, metralhadoras e explosivos à sua disposição. E nas primeiras horas de 1º de maio, uma das equipes foi transferida para um dos prédios vizinhos em 14 Princes Gate, normalmente a sede do Royal College of General Practitioners. Mais tarde, naquela manhã, um dos reféns foi instruído a ligar para a British Broadcasting Corporation. Mohammed logo pegaria o telefone e falaria diretamente com o jornalista do outro lado da linha. Mohammed declarou que os reféns não iranianos ficariam a salvo e esclareceu que ele e seus homens pertenciam ao Democrática Revolucionária da Frente de Libertação de Ahvaz. Porém, quando o jornalista pediu para falar com os reféns, ele negou e encerrou a ligação. Ao descobrir o ocorrido, a polícia cortou as linhas telefônicas e o sistema de telex do prédio, restando aos atiradores apenas o telefone militar. Naquela manhã, o jornalista Sean Harris usou o telefone para pedir à polícia um médico conforme instruído. Isso porque seu colega Chris Kramer aparentemente estava muito mal de saúde. Posteriormente, descobriu-se que Kramer exagerou a gravidade de seus sintomas para tentar fazer o atirador libertar alguns reféns. Porém, o negociador da polícia recusou-se a permitir a entrada de um médico no prédio e orientou Sean Harris a persuadir o grupo a liberar Kramer. O grupo estava hesitante e a maior parte da manhã foi ocupada por negociações, com o atirador libertando Kramer por volta das 11h15. Apesar de Kramer ter exagerado a gravidade dos sintomas, ele estava doente e depois foi levado ao hospital. Nos próximos 45 minutos, a polícia conversou novamente com Mohammed. Eles estavam muito cientes de que o prazo do meio-dia do dia anterior se aproximava rapidamente. Embora não acreditassem que os homens poderiam explodir todo o prédio, convenceram Mohammed a mudar o prazo para as 2 da tarde. Após isso, e depois de conseguir falar com Kramer, as autoridades decidiram que deixariam o prazo passar, e isso aconteceu silenciosamente. Nenhuma palavra veio do Grupo Democrática Revolucionária da Frente de Libertação de Ahvaz até mais tarde naquela tarde, quando Mohammed exigiu que a mídia britânica transmitisse uma declaração discutindo seus problemas com os oficiais no Irã e que teriam passagem segura para fora do Reino Unido depois disso. Naquela noite, as tensões aumentaram dentro da embaixada, quando Mohammed notou barulhos vindos da embaixada etíope vizinha. Quando ele exigiu que o PC Locke identificasse o barulho, Locke disse a ele que eram ratos correndo dentro das velhas paredes do prédio. Na verdade, técnicos perfuravam buracos nas paredes para instalar dispositivos de escuta. Para aliviar as suspeitas de Mohammed, o governo ordenou que a British Gas perfurasse em uma rua próxima, disfarçando como reparo de gasoduto. Esperavam que esse barulho encobrisse o dos técnicos, mas só agitou ainda mais os atiradores. Então, a Cobra organizou aviões de ida e volta do aeroporto de Londres, Heathrow, para sobrevoar a embaixada em baixa altitude. Na manhã de 2 de maio, o terceiro dia do cerco, Mohammed veio até a janela e exigiu que seu grupo tivesse acesso ao sistema telex. Ele afirmou que mataria Abdul Fazi Zati, o adido cultural. A polícia se recusou a restaurar o acesso ao sistema telex, no entanto, e Abdul foi afastado da janela por Mohammed, que então exigiu que ele pudesse falar com alguém da British Broadcasting Corporation que conhecesse Sean Harris. O chefe de Harris, Tony Crabb, foi contatado pelas autoridades e levado ao local. Mohammed exigiu novamente que ele e seus homens pudessem sair em segurança do Reino Unido,
com a ajuda de 3 embaixadores árabes, e que a mídia divulgasse a declaração do grupo com suas queixas. Várias embaixadas, incluindo as da Argélia, Jordânia, Líbano, Síria, Catar e Kuwait, foram abordadas e perguntadas se seus embaixadores estariam dispostos a falar com os reféns. O embaixador da Jordânia recusou de imediato, enquanto os demais afirmaram que consultariam seus governos. Enquanto isso, a British Broadcasting Corporation transmitiu a declaração do grupo, mas Mohammed não gostou da versão que foi ao ar, considerando-a severamente encurtada e incorreta. Mais tarde, a polícia conversou com o zelador para obter informações sobre as medidas de segurança do prédio, que incluíam uma porta de aço e janelas de vidro blindado. Mohammed contatou a polícia às 6h da manhã seguinte, sentindo que a British Broadcasting Corporation havia deturpado a declaração dele e de seus homens. Ele alegou posteriormente que a polícia o havia enganado e ordenou que as autoridades o deixassem falar com um embaixador árabe. Contudo, eles ainda aguardavam respostas dos países contatados e informaram isso a Mohammed. Já Mohammed acreditava que as autoridades britânicas estavam enrolando e respondeu que os reféns britânicos seriam os últimos a serem libertados, pois haviam mentido para ele. Ele exigiu falar com Tony Crabb novamente, ameaçando matar um refém caso suas demandas não fossem atendidas. No entanto, Crabb não chegou até 10 horas depois, algo que frustrou não apenas Mohammed e seus homens, mas também Sim Harris. Mohammed entregou a Crabb outra declaração, sob a condição da polícia transmiti-la caso 2 reféns fossem soltos. Os reféns, então, decidiram entre si quem seria libertado. Mais tarde, naquela noite, uma equipe do Special Air Service descobriu uma claraboia no telhado da embaixada. Eles destrancaram a porta para acesso futuro e prenderam cordas para descer o prédio em rapel se preciso. Em 4 de maio, houve mais discussões com os países árabes, mas com pouco progresso. Os embaixadores queriam garantir a saída segura dos britânicos, acreditando ser a única forma de evitar violência. No entanto, o governo britânico recusou a ideia, pois queriam que os homens fossem presos. Em 5 de maio, Mohammed acordou o policial Locke, convencido de que havia outra pessoa no prédio com eles. Locke examinou uma protuberância estranha na parede a pedido de Mohammed. A parede foi enfraquecida pela remoção de tijolos do outro lado, caso o Special Air Service precisasse atravessá-la, mas Locke disse a Mohammed que não achava que alguém invadiria o prédio. Ainda desconfiado, Mohammed separou os reféns masculinos, colocando-os em outra sala. Os atiradores estavam tensos e agitados durante a maior parte do dia, e à 1 da tarde, Mohammed disse à polícia que queria falar com um embaixador árabe dentro de 45 minutos, ou então ele executaria um refém. Faltando 5 minutos para o fim do prazo, Locke avisou que o chefe de imprensa da embaixada foi levado para ser executado. 3 tiros foram disparados à 1h45 da tarde. Cobra então ordenou que o Special Air Service se preparasse para um assalto, mesmo sabendo que até 40% dos reféns poderiam morrer durante a invasão. Enquanto o Special Air Service se posicionava, os negociadores da polícia pediram ao imã da mesquita do Parque Regent para falar com o atirador. Mais 3 tiros foram disparados durante essa conversa. Mohammed, mais frustrado do que nunca, disse à polícia que um refém havia morrido e que o resto seria morto em 30 minutos se eles se recusassem a atender suas exigências. Logo após, o corpo de Abbas Lavassani, chefe de imprensa da embaixada, foi arremessado pela porta da frente. Após a recuperação do corpo, o Special Air Service iniciou a invasão. A equipe vermelha e a equipe azul realizaram a Operação Nimrod às 19h23. 4 homens da equipe vermelha desceram de rapel pelo telhado nos fundos do prédio. Simultaneamente, outro grupo de 4 homens arremessou uma granada de atordoamento pela claraboia destrancada, programada para explodir junto com os explosivos da equipe de rapel. No entanto, a ação foi atrasada por um membro que ficou preso em sua própria corda.
Enquanto um colega o ajudava, eles quebraram o vidro de uma janela com o pé, e o barulho alertou Mohammed de que algo estava acontecendo. As equipes do Special Air Service usaram marretas em vez de explosivos para entrar no prédio, mas ao entrarem, um incêndio começou. O soldado preso na corda foi libertado e a equipe azul agiu para detonar explosivos na janela do primeiro andar. Sim, Harris entrou na sala, mas teve que fugir novamente. Ele foi resgatado do lado de fora após ser instruído a escalar de uma varanda do primeiro andar para outra, à vista de todos abaixo. Harris lembrou mais tarde, citando que eles jogavam granadas e o quarto estava em chamas. Então ele teve que rastejar até a varanda, pronto para pular. Eu pensei, bem, se eu pudesse sair disso com uma perna quebrada, eu ficaria bem. Fim de citação. Locke, enquanto isso, agora estava ciente da chegada do Special Air Service e ele derrubou Mohammed no chão para impedir sua fuga ou um ataque às tropas. Durante a confusão, um soldado do Special Air Service atirou e matou Mohammed. Mais equipes foram enviadas para limpar o térreo e o porão, enquanto, em pânico, os atiradores abriram fogo contra os reféns masculinos separados. 2 homens ficaram feridos, e outro, Ali Akbar Samadzadeh, morreu. As equipes do Special Air Service começaram a evacuar os reféns, enquanto 2 dos atiradores tentaram escapar fingindo ser reféns. Um deles foi morto a tiros após ser empurrado escada abaixo depois de puxar uma granada. No final, quase todos os atiradores foram mortos. Toda a operação durou apenas 17 minutos. Fauzi Badawi-Nejad foi o único atirador sobrevivente do cerco à embaixada iraniana. Nascido em Khuzestan, ele serviu 2 anos no exército iraniano antes de se tornar estivador. Em 1979, ele presenciou a Quarta-feira Negra, onde árabes protestantes foram assassinados pelos guardas revolucionários iranianos. Ele subsequentemente fugiu para o Iraque, onde recebeu asilo, e como era bilíngue e bem educado, conseguiu um emprego com a inteligência iraquiana, onde traduzia transmissões de rádio iranianas. Pouco tempo depois, ele foi incentivado a participar do cerco pelo Sheikh de Shalamcheh, que se apresentou como o chefe do movimento político dos árabes Awazi, a maior comunidade árabe no Quirguistão. Em 14 de janeiro de 1981, Nejad compareceu ao tribunal acusado de assassinato, conspiração, prisão ilegal e posse de armas de fogo com intenção criminosa. Ele se declarou inocente do assassinato, mas culpado das outras acusações. Durante o interrogatório, ele alegou que o plano foi feito sob orientação das autoridades iraquianas e que ele e os outros atiradores foram mal informados sobre o poder e os recursos da polícia e do exército britânicos. O jornalista Mustafa Karkuti afirmou que os homens pareciam mal preparados e informados sobre as autoridades britânicas. Nejad foi condenado por quase todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Durante seu tempo na prisão, ele era conhecido como Fauzi, um detento retraído e quieto que não causava problemas. Posteriormente, ele pediu desculpas por escrito a algumas vítimas pelo cerco. No início dos anos 2000, novas evidências vieram à tona, incluindo depoimentos de reféns, que afirmaram que Nejad se recusou repetidamente a matar e, portanto, salvou mais vidas do que os outros homens, bem como informações sobre o que lhe havia sido dito sobre o cerco antes de ele ter participado. Supostamente, um embaixador jordaniano prometeu se envolver antes que qualquer violência ocorresse. Ele foi libertado da prisão em outubro de 2008 após cumprir 27 anos. Ele foi considerado como não sendo uma ameaça para a sociedade e foi autorizado a permanecer no Reino Unido. O governo iraniano, por sua vez, teria ficado aliviado ao ver o fim do cerco e afirmou que os 2 reféns mortos durante o evento eram mártires da revolução. Após apenas 4 meses, o Iraque invadiu o Irã. A subsequente guerra Irã-Iraque durou 8 anos e custou milhões de vidas. A embaixada iraniana foi devastada no incêndio após a invasão,
e só reabriu em 1993, 13 anos depois. Nas décadas que se passaram desde o cerco, dezenas de romances, programas de televisão e filmes foram feitos a respeito, incluindo relatos factuais e histórias fictícias inspiradas nos eventos. Produzido em 1983, uma figura de ação foi feita para se assemelhar aos soldados do Special Air Service que invadiram o prédio. Após a invasão, que foi transmitida ao vivo na televisão por jornalistas fora do prédio, o Special Air Service foi jogado sob os holofotes. Embora o Special Air Service já tenha sido visto como uma figura obscura à margem do conhecimento civil, agora eles eram amplamente considerados solucionadores de problemas talentosos e heróis. O líder da operação, Sir General Michael Rose, teria afirmado que o cerco foi a pior coisa que já aconteceu ao Special Air Service, observando que o mundo inteiro agora sabia de sua existência, o que estava em desacordo com a natureza do Special Air Service, que deveriam ser operativos especialistas secretos vivendo nas sombras.